Romanos capítulo 12. Vamos ler aí do verso 1 em diante. Eu vou pregar baseado no verso 3. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é claro que esse texto, o verso 3, ele está intimamente ligado ao que Paulo havia dito no verso 2, aqui do capítulo 12. Então por isso eu sigo ainda esta mesma linha, né? Uma mente renovada avalia-se com humildade. Uma mente renovada, vida transformada, foi o que eu preguei a semana passada. Então nesta mesma linha, né, uma mente renovada, ela avalia-se com humildade. Porque é isso que Paulo está dizendo. Se a nossa mente tem sido transformada dia após dia pelas Escrituras, se nós não nos amoldamos ao curso deste mundo, ao pensamento deste mundo, ou seja, se nós temos sido dia após dia confrontados pela Escritura e lapidados pela Escritura, isso vai mudar a nossa perspectiva em todas as esferas. Nós temos visto dia após dia que as pessoas acham que a arrogância ela está ligada com a fé. Pelo contrário, a humildade está intimamente ligada com a fé. É isso que nós vemos nas Escrituras a todo instante. E Paulo nos chama a atenção mais uma vez por conta disso. Porque veja, nós vivemos em um mundo que é marcado por guerras, por grandes conflitos. E as pessoas estão em busca para solucionar esses conflitos. Paulo está nos dando aqui uma base para que eu e você possamos solucionar os conflitos entre seres humanos, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos na comunidade. Paulo está nos dando, inspirado por Deus, um parâmetro, um princípio, que nós devemos colocá-lo em prática em nossas vidas. E aquele que tem sido transformado pela Escritura, por meio da palavra de Deus, ele vai olhar para si e vai se avaliar com humildade, com equilíbrio. Porque é isso que ele está dizendo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mais do que convém. Por que casais brigam? Por que jovens se levantam contra os seus pais? Porque são arrogantes, são orgulhosos, são impetulantes. Nós somos assim. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho. Isso está dentro do meu e do seu coração. Nós somos arrogantes. Engraçado que quando nós vamos para a Escritura, como por exemplo, temos meditado aqui na quarta-feira, no livro de Salmos, constantemente os salmistas confessam os seus pecados diante de Deus. Orgulho, inveja, arrogância e por aí vai. Agora, a cristandade moderna tem dificuldade para enxergar os seus próprios pecados. Talvez você esteja aqui nesta noite e você não consegue se enxergar, como a Bíblia diz. Os cristãos hoje, eles querem seguir o coração deles. E muitos pastores dizem isso, siga o seu coração. Ora, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? O nosso coração constantemente prega peça em nós, em mim e em você. O seu coração prega peças em você. O meu prega no meu coração. E prega em mim mesmo. E nós somos constantemente enganados pelo nosso próprio coração. E Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado. Tomem cuidado, olha, que vocês não pensem de si mesmo mais do que convém. Porque a todo instante nós queremos um pedestal. Nós queremos estar nos holofotes. Nós achamos que somos superiores aos outros. Todavia, Paulo aqui, mais uma vez, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, está nos chamando a uma vida quebrantada, uma vida humilde diante do Senhor. Aonde ele vai dizer, né, que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos.
né? Se nós vivêssemos com essa perspectiva de olharmos para o irmão e pensarmos o seguinte: ele é superior a mim, não teria problema, não teríamos conflitos, não teríamos guerras, né? E nenhuma dor de cabeça. Então, após expor a doutrina da justificação pela fé, após Paulo mostrar a situação do homem, após Paulo nos mostrar a soberania de Deus na salvação, após Paulo tratar várias e várias doutrinas, do capítulo 1 até o capítulo 11, agora no capítulo 12, Paulo ele nos chama a uma transformação, uma renovação da nossa mente. E agora no verso 3, ele destaca que essa renovação, ela nos conduz a uma avaliação humilde e realista de nós mesmos. Ele diz: olha, se essa transformação tem ocorrido na vida de vocês, vocês terão esse equilíbrio pela graça de Deus. Vocês irão avaliar a si mesmo, uma perspectiva realista. Por que isso é tão importante? Porque nós vivemos no mundo, e como eu disse a semana passada, nós somos fortemente bombardeados pela cultura. Não pense você pode ter anos e anos de igreja, e não ache que os seus pensamentos estão 100% alinhados com a Escritura. Todos nós que estamos aqui somos fortemente influenciados pela cultura. E inúmeras vezes nós vamos para a Escritura com os óculos da cultura vigente. E é por isso que precisamos, dia após dia, sermos confrontados pela Escritura. Como diz o salmista lá no Salmo 119, verso 18: Senhor, abre os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas da Tua lei. Precisamos desta lapidação, dia após dia. Porque veja, a cosmovisão secular, ou seja, a visão deste mundo, ela nos ensina o oposto da Escritura. A visão secular, a cosmovisão secular, nos ensina que a autoestima elevada, ela é essencial para o seu sucesso. Não é isso? Você tem que se amar mais. Muitos olham para aqueles que dizem estar em depressão, né, que estão vivendo angustiados. E aí o conselho de muitos é: você precisa se amar mais. Não, talvez isso seja o grande problema. Porque o mundo não gira em torno de nós. O mundo não gira sobre a minha vida ou sobre a sua vida. Mas esse mundo, essa cosmovisão secular, nos ensina isso. Que você precisa ter uma autoestima elevada. Isso é essencial para que você possa ser uma pessoa de sucesso neste mundo caído. Ou seja, nós somos influenciados e incentivados a todo instante a nos afirmar. A acreditar que nós somos especiais. E que nós podemos conquistarmos tudo desde que nos dediquemos. Não é essa a mensagem de muitos líderes religiosos? Desde que você se dedique, você chegará aonde você quer. A minha Bíblia diz o oposto. As pessoas estavam dizendo: olha, amanhã nós vamos para tal lugar, amanhã nós vamos fazer isso ou aquilo. Tiago os exorta dizendo: se Deus permitir, se Deus, aí vem, né, o nosso ditado, se Deus quiser. Se Deus permitir, nós faremos isso. Mas se Ele não permitir, nós não faremos. Então não interessa, desde que você se dedique, você vai alcançar o que você quer. Isso é mentira, é balela, e não interessa se foi um pastor que disse. A Escritura diz o oposto. Porque veja, e isso não estou te chamando a viver uma vida tranquila, né? Não se esforce, não se dedique. Pelo contrário, se o Espírito Santo habita em você, o seu maior desejo é viver para a glória de Deus. O seu maior desejo deve ser fazer a vontade do seu Pai. Não é isso que Jesus disse? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se o Espírito Santo habita em mim, o meu maior desejo é que o Senhor seja glorificado por meio da minha vida. Então, eu vou fazer tudo com excelência. Devo fazer tudo com essa perspectiva de que Deus seja glorificado. Ponto final. Mas veja, desde que você se dedique, você pode chegar aonde quiser. Imagine uma pessoa que levanta cedo, dá duro, ele quer ser um jogador de futebol. Ele levanta cedo, treina pra caramba e se esforça. E ele faz tudo que está ao alcance dele. Mas ele pode sair aí à rua, ser atropelado. Um cara bêbado pode atropelá-lo, ele pode perder as suas pernas. Como dizer para esse homem: desde que você se dedique, você pode tudo que você quiser? É impossível. Mas nós vivemos neste mundo e vemos dia após dia líderes religiosos dizendo isso. Desde que você se dedique, você pode chegar aonde você quiser. Contudo, a Escritura, ela apresenta um caminho completamente diferente. A Escritura nos mostra uma vida centrada em Deus, onde nos vemos à luz da sua graça, aonde nós somos confrontados dia após dia pelas Escrituras.
E então devemos a cada dia pedir que o Senhor abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, para que enxerguemos da maneira correta, para que tenhamos o equilíbrio em todas as esferas da nossa vida, para que possamos nos enxergar à luz da Escritura, e não segundo os padrões humanos, e não segundo ao curso deste mundo, ou a cultura vigente. Porque, convenhamos, meu irmão, o ser humano, todos nós que estamos aqui, por natureza, nós somos tendenciosos ao orgulho e à autossuficiência. Não é assim? Nós achamos que não precisamos nem de Deus, muitas vezes. Uma evidência que você acha que você não precisa de Deus é a sua oração. Se nós não oramos, o que nós estamos dizendo? Que nós não precisamos dele. Eu dou conta do recado. Eu não preciso me dobrar diante do Senhor e falar: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria para eu conduzir a minha casa, o meu trabalho, criar os meus filhos, conduzir o meu casamento. Abre os meus olhos e quebrante o meu coração. Se eu não faço isso, automaticamente o que eu estou dizendo é: eu não preciso dele. E o próprio Cristo já nos disse: sem mim nada podeis fazer. Mas nós somos tão arrogantes, nós somos tão orgulhosos, nós somos tão... achamos que somos uma espécie de Deus, né? Não precisamos dele. Nós damos conta do recado. E a sociedade moderna nos incentiva a isso, a pensarmos de maneira excessiva sobre nós mesmos. Tudo deve girar em torno da minha vida, da minha família, do meu próprio umbigo, ou seja, da nossa própria existência. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porém, nos ensina que nós devemos olhar para Deus e para os outros com humildade e serviço, um coração disposto a servir, a ajudar. E todos, como um corpo bem ajustado, bem alinhado, vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Só que o meu coração e o seu coração, ou seja, o coração humano, ele pode oscilar entre dois extremos. Como eu sempre digo aqui, as extremidades são o mais fácil, mas elas são perigosas. As extremidades sempre serão mais fáceis. Você vai para uma extremidade, é mais fácil, para outra também. O equilíbrio sempre é mais difícil. E o coração humano, ele pode oscilar entre dois extremos: o orgulho ou a autodepreciação. O orgulho, aonde nós não reconhecemos os nossos erros, aonde você não aceita a ajuda de ninguém, porque afinal de contas você é uma divindade. Nós não podemos. Quem está à altura para poder me ajudar? Quem está à altura para poder me auxiliar? Ou seja, somos orgulhosos. A soberba, a arrogância está ali. Ou você pode ir para o outro extremo, a autodepreciação. Ou seja, é aquela avaliação completamente desfavorável que alguém faz de si mesmo. Você pode fazer de si mesmo, onde não há nada em seus feitos. E eu não estou falando com relação à salvação, porque a salvação é obra exclusiva de Deus do início ao fim. Do início ao fim. Mas muitos chegam a um ponto onde eles olham para si e dizem: eu não tenho capacidade alguma, eu não sirvo para nada. E acham até que é muito bonito às vezes, né? Pensam que é muito bonito. A extremidade é perigosa. Nós não devemos ficar na extremidade. Ambos são formas distorcidas de avaliar a si mesmo. Então, a verdadeira transformação, ela ocorre quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós nos dobramos diante do Senhor e clamamos a Ele dia após dia, para que nós possamos ser amoldados à imagem e semelhança do nosso Deus, para que dia após dia, ao sermos confrontados pela Escritura, possamos nos parecer com Cristo, porque é isso que Paulo vai dizer, diz aqui em Romanos: se nós somos filhos de Deus, nós devemos nos parecer com o nosso Pai. E como eu disse a semana passada, quando as pessoas olham para você, reflete a Cristo, remete a Cristo, ou as nossas ações, decisões, reações não apontam para Cristo. Porque se não apontar para Cristo, você precisa rever os seus fundamentos. Então aqui em Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo ele está ali inspirado por Deus, nos chamando a abandonar esse pensamento inflado sobre nós mesmos. E ele está nos exortando e nos chamando a abraçarmos uma visão equilibrada, fundamentada na fé. Ou seja, como podemos desenvolver uma visão correta sobre nós mesmos? Precisamos da Escritura. Precisamos estar ali prostrado diante do Senhor. E é sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite, de maneira bem breve. Primeiro, que está diante de nós aqui é a autoridade apostólica na exortação.
A autoridade apostólica na exortação. Veja o que Paulo diz aqui no verso 3. Porque pela graça que me foi dada. Se você já prestou atenção, inúmeras vezes que Paulo começa as suas epístolas, Paulo diz, servo do Senhor, ou chamado por Deus, e não por homens. Ou seja, a todo instante, Paulo está reafirmando que ele foi separado por Deus, que ele é servo de Deus, ou seja, que ele existe para fazer a vontade de Deus. E essa deveria ser a nossa perspectiva, de todo aquele que se diz cristão, que diz que o Espírito Santo habita dentro dele. Todos nós deveríamos viver com essa perspectiva, de fazer a vontade do nosso Pai. Nós temos um dono, nós temos um Pai. E nós devemos existir para Ele, para a glória dEle. E Paulo está dizendo isso aqui, olha, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Ou seja, ele está falando da sua autoridade apostólica. E ele está dizendo de maneira muito clara que o seu chamado é fruto da graça de Deus. E por que isso é tão importante? Nós frisarmos nisso, olha, Paulo está dizendo que ele é apóstolo da parte de Deus e não de homens, que o seu chamado é fruto da graça de Deus, porque o que ele está transmitindo aqui, como ele faz em outras epístolas, eu recebi do Senhor e estou transmitindo a vocês. Ou seja, isso aqui é palavra de Deus a mim e a você. Eu sei que muitas vezes você pode achar que, não, eu não tenho uma perspectiva acima de mim mesmo. Ou seja, eu não olho para a minha vida, eu não me coloco acima do que convém. Nós nos colocamos a todo instante. Por isso temos conflitos. Seja no matrimônio, seja no relacionamento com a cristandade, com a irmandade, na comunidade. Por isso há muitos problemas, porque você se acha demais. Se colocou-se num nível mais do que convém. Por isso, encontra-se em problema. Paulo ele está dizendo que ele está nos ensinando. Ele não está nos ensinando por sua própria sabedoria. Mas ele está dizendo da parte de Deus. Eu recebi do Senhor e estou transmitindo a vocês. Ou seja, a palavra de Deus confrontando a todos nós, do mais novo ao mais velho. Porque nós somos podres. E a Escritura, mais uma vez aqui, Paulo está dizendo, e se eu e você simplesmente negligenciarmos esta ordem do Senhor, você pode e deve estar preparado para grandes conflitos, para grandes sofrimentos, para muitas dores. Então, a humildade, ela começa ao nos submetermos o nosso entendimento à palavra de Deus. Eu preciso ser guiado pela Escritura, eu não posso ser conduzido por este mundo caído ou pela cultura. Por isso a importância da meditação na palavra do Senhor. Por isso a importância de você e eu sermos confrontados diariamente pela Escritura. Para que essa linha de raciocínio ou esse molde do mundo a cada dia venha cair por terra e possamos ser amoldados pela palavra do Senhor. Você se lembra de Moisés? Miriam e Arão se levantaram contra ele. E aí disseram o seguinte, ora, Deus só vai falar por meio de Moisés? É isso mesmo? Está certo isso? Você se lembra o que diz o texto lá em Números capítulo 12, no verso 3? Diz que Moisés era o mais humilde dentre os homens. Bem instruído, mas era um homem mais humilde da terra em seus dias. O mesmo acontece também com o apóstolo Paulo, não é? Paulo ele ora ao Senhor pedindo que Deus removesse dele o espinho. E por 3 vezes ele diz que ele orou ao Senhor pedindo que retirasse. Qual foi a resposta de Deus a Paulo? A minha graça te basta. Acabou. O meu poder, a minha graça te basta, Paulo. Acabou. Paulo reconhece ali a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Como constantemente, lá em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz, ora, o que você tem? O que nós temos para nos vangloriarmos? Você está onde está, é o que é pela graça de Deus. Como que nós temos alguma coisa para nos vangloriarmos? Para dizer, eu sou melhor que a prostituta, eu sou melhor que o traficante? Como? De onde você tirou isso? Somos o que somos pela graça de Deus. Se estamos aqui, é porque o Senhor abriu os nossos olhos e quebrantou o nosso coração. Senão nenhum de nós estaríamos aqui. Você estaria em qualquer outro lugar, menos ouvindo a palavra de Deus. Todos nós, sem exceção. Então, esse reconhecimento de que tudo vem da graça impede qualquer orgulho espiritual. Se eu sou o que sou pela graça de Deus, do que eu vou me vangloriar? Se estou onde estou é fruto da graça de Deus, do que eu vou me vangloriar?
seja, todo orgulho cai por terra. Todo orgulho vai para o chão. Segundo, o perigo do orgulho e da autossuficiência. Paulo está dizendo, olha, que vocês não pensem de si mesmo além do que convém. E os conflitos surgem daí. Nós nos colocamos num patamar aonde, mesmo que você não verbalize isso por meio dos seus lábios, no seu coração, você se acha melhor do que o outro. Seja a sua esposa, seu esposo, filho, olha para o pai e ele se considera melhor que os próprios pais. E por aí vai. O pecado nos inclina a uma visão distorcida de nós mesmos, seja pelo orgulho ou pela falsa humildade. E aqui, muitos reformados, nós reformados, podemos cair nesse ponto, né, da falsa humildade, até a nossa oração. Sou podre, pecador, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da alta cabeça. Pode surgir aqui uma falsa humildade, porque o pecado nos inclina a isso, a uma visão distorcida de nós mesmos, seja pelo orgulho ou pela falsa humildade. O orgulho espiritual. Você se lembra da parábola lá do fariseu e do publicano? O fariseu só faltou dizer o seguinte, olha, eu agradeço a Deus por mim mesmo, né? Ele só faltou dizer isso, batia no peito. Se você se lembra, o publicano não tinha coragem de levantar os olhos ao céu. E todos nós nos lembramos, quem desceu justificado? O fariseu, o santo? A seita mais rigorosa daqueles dias? Foi ele que desceu justificado? O texto diz que não. O publicano, o perdido, desceu justificado, que confiou plenamente na graça de Deus, confiou e depositou a esperança em Cristo Jesus. Então, a Escritura nos ensina constantemente, nos ensina que a justiça própria é um grande perigo. E inúmeras vezes queremos depositar nossa confiança em nossos feitos, em nossas obras, em nosso intelecto. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Você acha mesmo que é confiável você depositar a sua confiança em sua justiça própria? Ah, não é. Não é, nós dependemos de Deus todos os dias. Nós precisamos que Ele abra os nossos olhos e quebrante o nosso coração. Precisamos aprender a viver uma dependência do Senhor diariamente, isso é algo diário. Porque, afinal de contas, todos os dias precisamos que Ele nos faça enxergar a luz de Sua palavra e que possamos andar conforme a palavra dEle nos ensina. Ou você pode cair para a falsa humildade, como eu disse aqui no início. Algumas pessoas se depreciam excessivamente. Muitos até recusam-se a servir na obra por se acharem completamente incapazes. Nós precisamos nos lembrar, somos santos, pecadores e justos, não é? É isso que nós vemos na Escritura. Pecadores e justos. Pecadores e justos. Eu sou podre, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, mas se houve de fato o novo nascimento, se houve arrependimento e fé em Cristo Jesus, há um novo nascimento. Então eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E é claro, não sou eu quem faz. Não somos nós que convencemos o homem do pecado, do juízo, da justiça. Louvado seja Deus que continua sendo o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então nós temos que tomar cuidado. As pessoas acham, eu sou um coitadinho, sou um rato pelado, né? Não podemos ser assim. Tudo na vida nós precisamos ter equilíbrio. Deus não nos chama para essa autodepreciação. Ele nos chama a um equilíbrio saudável, aonde nós dependemos dele. Esse mundo caído, ele promove a exaltação do eu. Mas Cristo não. Cristo nos chama à negação de nós mesmos. Não foi este o convite de Cristo? Você quer me seguir? Totalmente diferente dos pastores. Qual é o convite da maior parte dos líderes religiosos hoje? Venha para Cristo e você vai ser próspero financeiramente. Venha para o Senhor e todos os seus problemas serão solucionados. Venha para Cristo e tudo, a vida será um mar de rosas. Esse foi o convite de Cristo Jesus? Que eu me lembre, não. Você quer me seguir? Ótimo! Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ou seja, negar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, para fazer a vontade do seu Senhor. Isso é vida cristã. É nós abrirmos mão da nossa própria vontade para nos submetermos à vontade de Deus. Ou seja, para vivermos da maneira que Ele seja glorificado por meio das nossas vidas. Isso é um chamado diário, de renúncia. Né? As nossas brigas são por conta do quê? Que eu me considero melhor. Então, se eu me considero melhor, o outro tem que se dobrar.
Então eu nunca preciso me dobrar, o outro tem que se submeter, né? Aí você terá inúmeros conflitos. Se eu enxergo pela graça de Deus, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, que tudo que eu tenho foi dado por Deus, pela graça dele eu consigo enxergar isso, isso vai nos levar a uma vida mais quebrantada, a um espírito mais humilde diante do Senhor, não é? E diante das pessoas. É que a cristandade, né, os crentes hoje parece que vivem num mundo que não dá para nem sequer entender. A briga por poder, por status, por sucesso. Quantos rachas em igrejas, por conta do quê? Do poder, desejo, ganância. O cara vê ali uma oportunidade de negócio. E aí então há toda desgraça. O orgulho é a raiz de muitos pecados. Muitos pecados. E nós precisamos combatê-lo à luz da palavra de Deus. Nós precisamos combatê-lo com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós precisamos ter a correta avaliação de nós mesmos, né? E esse é o meu terceiro ponto. Correta avaliação de si mesmo. Porque é isso que ele continua na leitura do texto, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense de si mesmo com equilíbrio ou com moderação. Então, a humildade bíblica não significa pensar menos de si, mas pensar de maneira correta. Pensar de maneira bíblica. Nós precisamos nos esforçar. E como nós podemos equilibrar essa humildade com a confiança no chamado de Deus? Você se lembra Pedro? Pedro, por um momento, ele trilhou esse caminho da autoconfiança, que todos nós estamos sujeitos. Você se lembra? O próprio Cristo disse: olha, Pedro, fica atento que Satanás quer te peneirar. Olha, vocês vão me trair. O que Pedro disse? Você lembra? Pedro bate no peito e diz: Senhor, todos podem te negar. Eu estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Isso aqui é uma característica de gente autoconfiante. E um dos primeiros passos, né, para essa autoconfiança que vai levar à queda é deixar de orar. Mostra nitidamente que nós confiamos em nosso próprio braço, quando nós deixamos de orar. O próprio Cristo havia o advertido, e Pedro simplesmente negligencia. Não é isso que você pode fazer inúmeras vezes? Está escancarado aqui na Escritura. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes nós nos lembramos de dobrarmos os nossos joelhos e apresentarmos a nossa causa diante do nosso Deus? Queremos mexer os palitinhos, mexer os pontos ali, ou seja, nós vamos dar o jeitinho brasileiro, né? Não precisamos de uma intervenção divina, não precisamos da mão do Senhor nos conduzindo, nos abençoando. Não, nós não precisamos. Achamos que damos conta. Pedro foi assim. Por um instante ele trilhou esse caminho. E isso levou à queda. Isso levou à queda. E não apenas Pedro, muitos focam em Pedro e Judas, os traidores, mas todos abandonaram a Cristo. Todos enfiaram o rabinho entre as pernas e fugiram. Todos o abandonaram. Essa é a realidade. Então, como equilibrar isso? Você se lembra depois? Imagine se você fosse Pedro. Todos sabem que você negou a Cristo, mesmo após a advertência do próprio Cristo. Imagine, não tinha microfone, mas imagine, tente visualizar e se colocar no lugar de Pedro. Negou a Cristo perante todo mundo, agora o Senhor o mantém ainda como líder ali, e Pedro vai pregar. Como que você acha que ele sobe para pregar? Você acha que tinha ali autoconfiança? Ou ele dependia totalmente do Senhor? É claro que ele dependia totalmente do Senhor. Ele já havia falhado, ele já havia fracassado, ele já havia confiado em si mesmo. E ele viu, não deu certo. E agora, como abrir os lábios e anunciar as verdades de Deus? Ou seja, somente confiando nele. Somente confiando em Cristo, após ser restaurado por Cristo, dependendo totalmente do Senhor. Paulo mesmo sendo apóstolo, você percebe isso? Paulo considerava-se o menor dos apóstolos. Paulo está ali, dizendo. Então, nós cristãos, nós não devemos exercer o nosso chamado
Nós não devemos exercer o nosso chamado visando isso, né? Status, o aplauso dos homens, o reconhecimento. O crente, ele deve exercer o seu chamado sem inveja, sem arrogância, mas com gratidão a Deus. Porque é um privilégio a mim e a você servir a Deus. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Deveria ser um privilégio que Deus nos faça enxergar isso, que é um privilégio a mim e a você. Você não faz nenhum favor, seja a mim ou qualquer outra pessoa vindo à igreja. E com isso não estou dizendo, olha, que eu pouco me importo com a sua presença. Os irmãos sabem, vocês são a minha família. Nós convivemos mais com vocês do que a nossa própria família de sangue. Mas você precisa ter um entendimento correto. Você não está fazendo um favor a mim ou qualquer pessoa vindo à igreja. Você existe para o Senhor. Ele te deu o melhor, o próprio Cristo. O Filho dele foi esmagado na cruz do Calvário por conta dos seus pecados, por conta dos meus pecados. Então nós não fazemos favor algum a Deus vindo ao culto. É um privilégio a mim e a você. Privilégio. A nós podemos servir a Deus. E é um privilégio nós termos próximo a nós uma igreja bíblica. Porque muitas pessoas andam quilômetros e mais quilômetros em busca de uma igreja bíblica. Porque o dia que nós começarmos a entreter, você pode ter certeza que eu ou qualquer outro ficou louco. Aí você junta a sua família e vai embora. Porque o que eu e você precisamos é das Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus sendo exposta com fidelidade. É isso que vai te sustentar no dia da adversidade. É isso que vai te sustentar em todo momento da sua vida. É se você está ancorado ou não na Escritura. E nós fomos chamados a exercer o nosso ministério, o nosso chamado, sem inveja, sem arrogância, fazendo para Deus, para a glória do Senhor, com gratidão e prestando o nosso serviço. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde há vários membros, não é? Imagine, né? Paulo ele vai usar essa ilustração. Imagine se o pé diz, eu não quero mais ser pé, o negócio meu agora é ser braço. Ou seja, a briguinha. Não, nós fazemos parte de um corpo e visamos o todo, e não apenas o indivíduo. Fazemos o que é melhor para o corpo. Nos unimos e juntamos as nossas forças, um corpo bem alinhado, bem ajustado, e prosseguimos para o alvo. Fazemos a vontade do nosso Pai. Ou seja, cada um de nós tem uma função. Assim como você olha para o seu próprio corpo físico, que cada membro do seu corpo ele tem uma função essencial e deve ser executado, porque senão há sérios problemas. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Paulo usa essa ilustração, essa figura. Ou seja, todos nós devemos nos examinar constantemente à luz da palavra de Deus. E constantemente devemos estar alinhando isso, corrigindo a nossa visão equivocada sobre nós mesmos. Porque não se engane, nós tendemos a sermos excessivamente críticos com os outros. Excessivamente críticos com os outros. Conosco? Com a gente mesmo? Ixi! Olha, bem, flexibilizamos bem. Com os outros, duros. Conosco, vamos relaxar. Vamos pegar leve, né? Porque afinal de contas, sou um servo do Senhor. Então, pelo menos 3 atitudes para uma avaliação correta você e eu precisamos ter. Primeiro, esse autoconhecimento bíblico, né? Devemos nos enxergar à luz da Escritura. Ou seja, a Escritura diz de maneira muito clara que eu sou podre, depravado, corrompido, da planta dos pés à alta cabeça, mas que fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, sou o que sou pela graça de Deus. Nós somos pecadores que fomos salvos pela graça, pela obra de Cristo Jesus, e somente pela obra de Cristo Jesus. Não é Maria, não é Buda, não é Alá, não é a sua contribuição financeira. Não são as suas obras. É a obra de Cristo Jesus, os feitos de Cristo Jesus. Todo dia nós precisamos nos lembrar. Quer se comparar com alguém? Compare-se com Cristo, não com os outros. Olhe para Cristo. Muitas vezes nós nos medimos pelos padrões humanos. Queremos nos comparar com um homem, quando o verdadeiro padrão é Cristo. Esse é o objetivo, de sermos lapidados, que possamos nos parecer com o nosso Senhor. E lembrar disso, do meu serviço com amor a Deus, temor a Deus e amor a Deus. Ou seja, o foco não é a autopromoção. O foco não é que o meu nome seja celebrado. O foco não é que o seu nome seja aplaudido. Convém que ele cresça e eu diminua. Não foi isso que João disse? Essa deve ser a nossa perspectiva.
Tudo que nós viermos fazer, devemos fazer com essa perspectiva. O foco não é de autopromoção, mas é do bem do corpo de Cristo Jesus. Esse é o foco. Corpo bem alinhado e bem ajustado. Martin Lloyd Jones, comentando sobre isso, ele enfatiza que a verdadeira humildade ela surge dessa renovação da mente pelo Espírito Santo. Ou seja, a verdadeira humildade ela vem por meio dessa renovação da mente, ou seja, onde cada dia somos confrontados pela Escritura. E ele declara, o primeiro princípio da vida cristã é que nós nunca devemos confiar na nossa própria sabedoria ou habilidade natural. Nós não devemos nos apoiar, seja na sabedoria ou na habilidade natural. Precisamos nos lembrar constantemente, somos o que somos, temos o que temos, pela graça de Cristo Jesus, pela graça de Deus. Somente aí, então, nós não temos nada para nos vangloriarmos ou nos orgulharmos, Ou seja, ele ensina que a humildade resulta desse entendimento correto de que tudo vem da graça divina, da graça do Senhor. Então, o meu convite a você nessa noite é justamente que você possa examinar a sua vida. E se você tem examinado a si mesmo, qual o padrão que você tem usado? Você tem se avaliado segundo a palavra de Deus ou segundo o padrão desse mundo? Os moldes desse mundo? Qual tem sido a sua principal motivação na vida cristã? Orgulho? Ver o seu nome sendo celebrado? Ou querendo ser reconhecido a todo instante? Ou eu faço o que eu faço para que Deus seja glorificado, porque Ele fez infinitamente mais a mim. Ele deu o próprio Filho para ser moído na cruz do Calvário. Ou seja, tudo que eu e você viermos a fazer é nada comparado com o que Deus fez. É muito pequeno, e é por isso que Paulo diz, olha, me gastarei e me deixarei gastar. Então, por isso que para mim é um absurdo. Imagine, se você olhar para a igreja primitiva, onde diariamente eles celebravam o Senhor, diariamente eles estavam na comunhão, no partir do pão, na doutrina, nas orações. E hoje as pessoas acham um peso celebrar o Senhor. No nosso caso, nós temos apenas 2 cultos. E você acha que é um peso? Um peso. Ora, aquilo que Cristo fez por nós, deveríamos ter vergonha até de olhar para a igreja de Atos, onde os irmãos estavam ali dia após dia. Deveríamos ter vergonha ao olhar para a história da igreja, onde muitos de nossos irmãos literalmente foram mortos por professarem a fé em Cristo Jesus. Ou como o autor de Hebreus diz lá no capítulo 11, muitos foram cerrados ao meio, decapitados, o mundo não era digno desses homens. Mas a cristandade moderna acha que faz muito para Deus. Que não, já fazemos demais. Que você e eu possamos viver em humildade na igreja. É o que nós temos feito com os dons, as habilidades que Deus nos deu. O que nós temos feito? Temos usado isso, temos contribuído para a edificação do corpo. O que nós temos feito com as habilidades, talentos que Deus nos deu? Como nós temos usado? Ou nós pensamos apenas no nosso próprio umbigo? Fazemos por amor a Deus e temor a Deus e amor ao Pai? Ou estamos em busca de reconhecimento? Queremos o velho e bom tapinha nas costas, dizendo, olha, fenomenal, hein? Belo trabalho. Que Deus nos dê graça, que eu e você possamos confiar nele, na graça do Senhor. Que possamos servir a Ele com gratidão e fidelidade, reconhecendo dia após dia essa dependência. Porque, meu irmão, talvez você possa ter dificuldade para enxergar isso, mas não deveria ter, porque você só se levanta pela graça dEle. Você só pode levantar e executar as suas atividades básicas porque Deus renovou sobre você as misericórdias dEle. Porque senão você pode pastar como um animal. Basta você olhar para a miséria que é o ser humano. E principalmente os jovens se consideram fortes o bastante. É ridículo, ridículo. Agora você pode ser forte o bastante. Daqui a pouco você precisa de outro para te dar um banho, para vestir uma roupa em você. Essa é a real situação do homem. Somos fracos, somos limitados. Que Deus nos dê graça para que nós possamos enxergar, por meio da graça dele, a nossa fragilidade.
e que possamos reconhecer a total dependência do Senhor. Que Deus nos dê graça, né, e abra os nossos olhos mais essa noite, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.